Imagina só, o sonho de uma vida inteira era o silêncio de um convento. Mas o plano de Deus era outro, colocá-la bem no coração do mundo. Essa é a história incrível de como uma nobre romana, forçada a um casamento que não queria de jeito nenhum, acabou transformando a própria casa num verdadeiro portal para o céu. Pois é, esse foi o grande conflito que definiu a vida dela. A pergunta que fica é: como é que um destino imposto, algo que ela não escolheu, pôde se tornar um caminho tão improvável para a santidade? É isso que a gente vai descobrir. E olha, se histórias de fé como esta tocam fundo, já fica o convite. Se inscreve no canal, curta e compartilhe. Assim, mais gente pode conhecer a jornada incrível desta grande santa. Então, vamos lá. A gente precisa voltar no tempo, lá para Roma do século XIV. Pensa numa cidade dividida, cheia de conflitos, turbulenta. É nesse cenário que começa a nossa história, a jornada de Francisca. Uma jovem que só queria saber de Deus, mas cujo destino... esse estava nas mãos da família. Olha só essa linha no tempo. Ela dá uma dimensão do que foi a vida dela, né? Preste atenção nas datas. A gente está falando de peste, invasão da cidade, perdas familiares terríveis. E no meio disso tudo ela não só sobreviveu, ela trilhou um caminho de obediência e fé que no fim resultou numa glória que ecoa até hoje. Aqui fica bem claro o abismo que existia na vida dela. É como se fossem dois mundos, né? De um lado, o desejo do coração, uma vida no convento só para oração. Do outro, a realidade que foi imposta, o luxo de um palácio, um casamento arranjado, todas as obrigações de esposa e mãe. A grande questão para ela era: como é que eu vou juntar essas duas coisas? E aqui, gente, a gente chega no ponto de virada. Depois de lutar tanto contra o próprio destino, a ponto de ficar doente de verdade, Francisca tem uma visão. Santo Aleixo aparece para ela e mostra qual era o verdadeiro caminho. A vontade de Deus não era que ela fugisse do mundo, de jeito nenhum. Era para ela santificar o mundo, por dentro. A santidade dela seria encontrada ali, no dia a dia, sabe? Entre as panelas e as fraldas. Mas, olha, aceitar a vontade de Deus não foi um passe de mágica para uma vida tranquila. Muito pelo contrário. Foi ali que começou uma série de provações de fogo que iam testar a fé dela até o limite. E a primeira provação veio com tudo: guerra. A cidade de Roma é invadida. O marido dela, o Lorenzo, que era fiel ao Papa, vai para a luta, é ferido gravemente e tem que fugir, ir para o exílio. Imagina, a estabilidade da vida dela simplesmente desmoronou, assim, da noite para o dia. E não para por aí. O palácio deles é saqueado. Toda a riqueza, o status, tudo some. E aí vem o golpe mais duro de todos. O filho mais velho dela, o Batista, é levado como refém. Pense na cena. A nobre Francisca, de repente, tendo que mendigar para conseguir alimentar os outros filhos. E quando a gente acha que não pode piorar, a peste negra volta com força total. E leva os dois filhos mais novos dela. Primeiro o evangelista, com só 9 aninhos. 1 ano depois, a pequena Agnese. É uma dor que a gente nem consegue imaginar. De onde uma alma tira forças para continuar a crer depois de tudo isso? Mas é aí, no meio de tanta desgraça, que acontece um sinal claro da providência. Francisca tinha esvaziado os celeiros da família para alimentar os doentes, não tinha sobrado nada. E então, milagrosamente, de um dia para o outro, os mesmos celeiros vazios amanhecem transbordando de trigo. Era a prova de que mesmo no fundo do poço, Deus não a tinha abandonado. Essa fé que foi provada no fogo estava prestes a dar frutos, e de um jeito extraordinário. É um momento muito forte da história dela, né? E olha, se histórias como essa, com essa profundidade toda, servem de inspiração, que tal dar uma pausa rapidinha para se inscrever no canal? É o melhor jeito de garantir que mais histórias de grandes santos como esta continuem chegando para mais gente. Bom, depois de passar por todo esse sofrimento, de ser purificada por ele, a vida da Francisca se abre para uma outra dimensão. Uma dimensão sobrenatural, extraordinária. É como se o céu começasse a descer, ali mesmo, dentro da casa dela. 23 anos. Pare e pense nesse número. 23 anos. Foi o tempo que ela passou na companhia visível de um anjo. Tudo começou depois da morte do filho dela, o evangelista. Ele apareceu para ela numa visão e do lado dele tinha um arcanjo. E esse arcanjo ficou com ela visível aos olhos dela por mais de 2 décadas. Uma presença constante ali do lado dela. A vida interior dela virou, um verdadeiro portal para o sobrenatural. Ela não só tinha visões do céu, do inferno, do purgatório, ela vivia com o pé na eternidade, sabe?
O anjo era uma presença quase física, constante, e a luz que ele emitia a protegia nas suas escuras de Roma e até iluminava os livros para ela ler de noite. Era uma conversa íntima e contínua com o divino. Só que toda essa graça também atraiu o contrário, né? A fúria do mal. Ela começou a sofrer ataques demoníacos e ataques físicos, violentos mesmo. Chegava a ser jogada escada abaixo, apanhava, era atormentada com blasfêmias na hora da oração. Isso mostra que a graça não a livrou da batalha espiritual. Pelo contrário, a colocou bem na linha de frente. E essa parte, para mim, é talvez a mais fascinante da santidade dela. Ela podia estar lá em êxtase conversando com anjos, e no segundo seguinte, sem nem piscar, ela se levantava para servir o jantar da família ou cuidar dos negócios da casa. O céu e a terra literalmente se encontravam na cozinha dela. É impressionante. Então, a vida da Francisca não foi só para a santificação dela mesma, não. Ela deixou um legado que dura até hoje. Uma forma nova de viver a fé bem no meio do mundo. Em 1425, ela funda as Oblatas de Maria. E isso, para a época, era algo revolucionário. Era uma comunidade de mulheres que se dedicavam a Deus, ao serviço dos pobres, mas sem precisar ficar presas na clausura rígida de um convento. Foi como criar uma ponte entre a vida religiosa e a vida comum no mundo. E aí a gente chega no capítulo final da vida dela aqui na Terra. Depois de 40 anos de casada, o Lorenzo falece e a Francisca finalmente estava livre. Aos 52 anos, ela vai para a comunidade que ela mesma fundou. Mas não para ser a chefe, a fundadora toda-poderosa, não. Ela foi para ser a mais humilde de todas. Escolheu o quartinho mais pobre, os trabalhos mais simples, mostrando que a liderança dela vinha do serviço e não do status. Até que, em 9 de março de 1440, sentindo que a hora dela estava chegando, as últimas palavras que ouviram dela foram estas. O companheiro celestial dela, aquele que ficou ao seu lado por 23 anos, tinha chegado para sua última missão, levá-la para casa. O legado que ela deixou é imenso. Hoje ela é padroeira dos motoristas, justamente por causa do anjo que sempre guiava e iluminava o caminho dela. Mas o legado mais profundo é que ela se tornou um modelo para todo mundo que tenta encontrar Deus no meio da correria. Não fugindo do mundo, mas exatamente através das nossas responsabilidades, sabe? No trabalho, na família, dentro de casa. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Francisca encontrou Deus no meio de panelas, de fraldas, de tragédias. E a gente? Onde é que no nosso dia a dia, nas nossas tarefas e nos nossos desafios, podemos encontrar o sagrado? A história dela é a prova de que a santidade é um caminho para todo mundo, não importa a vida que se leva. Bom, se esta análise inspirou alguma reflexão, fica aqui o convite. Clique no vídeo que está aparecendo aí para conhecer outra história fantástica de um outro grande santo. Muito obrigado pela companhia